Olá! Já parou para pensar por que certas histórias, certos personagens, parecem se repetir em todo lugar? Não importa a cultura ou a época. Pois é, desde os mitos mais antigos até os nossos sonhos mais malucos, existem padrões que conectam a todos nós. Vamos mergulhar juntos nesse mistério e descobrir que figuras são essas que moldam o nosso mundo interior. A grande pergunta que fica é essa, né? Como é possível que pessoas em continentes e séculos diferentes sonhem com os mesmos símbolos? Ou contem histórias com estruturas tão parecidas? Será que é só coincidência? Ou tem algo muito mais profundo rolando na nossa mente coletiva? É exatamente esse enigma que a ideia dos arquétipos tenta resolver. Então, ao contrário do que muita gente pensa, a nossa mente não nasce como uma folha em branco. O Jung propôs que ela funciona mais como um sistema complexo. Pensa no clima, por exemplo. Parece um caos total, né? Mas dentro dessa bagunça toda, existem forças invisíveis que criam padrões, que criam as estações do ano. A nossa mente é parecida. Tá, mas afinal, o que é um arquétipo? Bom, não é pra gente pensar nisso como uma memória específica que a gente herda, tipo a foto de uma ancestral, nada disso. É mais como uma predisposição para formar certas imagens. Pensa numa forma de bolo vazia. A forma é o arquétipo. A nossa experiência de vida é a massa que vai preencher essa forma. É o molde universal do herói, da mãe, do sábio. A estrutura já está lá. E essa analogia com a teoria do caos é simplesmente genial. Um atrator estranho. Que nome, hein? Mas é basicamente uma força invisível que pega um sistema caótico e o organiza, criando padrões lindos e complexos. Os arquétipos fazem a mesma coisa na nossa cabeça. Eles dão forma ao caos das nossas emoções e vivências, criando padrões que a gente reconhece, como a jornada do herói, o amor, o medo. E essa citação aqui resume tudo perfeitamente. Os arquétipos não ficam parados, eles são ativos. Funcionam como imãs psíquicos, sabe? Eles atraem experiências parecidas e vão tecendo uma rede de associações que, no fim das contas, acaba formando a nossa personalidade e a maneira como a gente vê o mundo. Agora, para encontrar esses padrões, não adianta só olhar para a superfície. É preciso começar uma jornada para dentro. Os gregos antigos tinham um nome para a jornada ao submundo, Nequia. E psicologicamente é isso que a gente faz, uma descida corajosa ao nosso próprio inconsciente. E o objetivo dessa viagem não é nada assustador, muito pelo contrário, é um passo fundamental para o nosso crescimento. É só quando a gente encontra e conversa com essas figuras que moram no nosso inconsciente que a gente consegue integrar partes de nós que estavam escondidas. E assim, a gente se torna um indivíduo mais completo, mais inteiro. E a primeira figura que a gente inevitavelmente encontra nessa descida é a mais próxima, a mais familiar e, muitas vezes, a mais difícil de encarar, a nossa sombra. Vamos lá. O ego é a pessoa que a gente mostra para o mundo, é a nossa identidade consciente, é quem eu acho que eu sou. Já a sombra, bom, a sombra é tudo aquilo que a gente reprime para poder construir essa identidade. E atenção, isso não é necessariamente algo mal. Pode ser a nossa criatividade que foi sufocada, a nossa raiva, qualquer traço que a gente considerou inaceitável. É o nosso outro lado, que está ali, insistindo para existir. Olha que exemplo perfeito da literatura. O Ismael, que é um narrador todo civilizado, encontra no Kiekieg, o canibal primitivo, a sua contraparte exata. Mas o Kiekieg não é só um personagem sombrio, ele representa o desejo da própria sombra de ser vista, de ser entendida, de ser integrada na consciência. É um movimento natural em busca de equilíbrio. Depois desse primeiro encontro com a sombra, a jornada fica ainda mais profunda. A tarefa agora é encarar a natureza dual da própria psique e buscar unir as forças opostas que existem dentro de todos nós. A nossa psique vive numa tensão constante, luz e escuridão, masculino e feminino, consciente e inconsciente. A saúde mental, segundo essa visão, não vem da vitória de um lado sobre o outro, mas da união sagrada entre eles. Os alquimistas buscavam isso nos seus laboratórios, mas a verdadeira alquimia era interna, a grande união dos opostos dentro de si. E não tem alegoria melhor para essa jornada do que esse mito. Psique, que representa a alma humana, mortal, se apaixona por Eros, o deus do amor, o divino. E para provar que é digna de se unir a ele, ela precisa cumprir tarefas que parecem impossíveis. A mais perigosa de todas, uma viagem à Terra dos Mortos.
E se liga nos detalhes dessa missão, porque cada passo é muito simbólico. Ela precisa ter disciplina para pagar as passagens, para acalmar o cão de guarda do inferno e, o mais difícil, resistir à empatia e à curiosidade que poderiam desviá-la do caminho. É um teste de foco e determinação no meio dos perigos do inconsciente. E aqui vem o ponto crucial. Apesar de toda a coragem dela, a curiosidade da psique, que é uma característica tão humana, faz com que ela fale. Ela abre a caixa. E o que isso nos ensina? Que o nosso ego consciente sozinho não dá conta de completar essa jornada. É preciso a intervenção do outro lado, do divino, do amor, que aqui é representado pelo Eros, para que a união final possa acontecer. Isso tudo nos leva ao objetivo final dessa jornada interior. Não se trata só de encontrar a sombra ou unir os opostos, mas de descobrir o centro que regula toda a nossa personalidade. O self, ou si mesmo, é como se fosse o arquétipo mestre. E aqui tem uma distinção que é vital. O objetivo não é ser perfeito, longe disso. É a individuação. Esse é o nome do processo de se tornar quem a gente realmente é, de uma forma autêntica e completa, aceitando e integrando todas as nossas partes, inclusive e especialmente a nossa sombra. Essa busca pela totalidade é tão universal que os seus símbolos aparecem em todas as culturas, de todas as formas. A mandala, com seu centro e sua circunferência, talvez seja o mais famoso. Mas a gente também vê o self na figura da criança divina, que é o potencial do futuro, no herói, que é quem faz a jornada, e até na pedra filosofal dos alquimistas, que simboliza a união da matéria e do espírito. No final das contas, essa jornada de individuação é única para cada um, mas os padrões, os arquétipos, são universais. As figuras da sombra, do herói, do sábio, estão todas aí, dentro do nosso inconsciente, esperando um reconhecimento. A questão que fica é: qual dessas figuras está guiando a jornada de cada um de nós neste exato momento?